Dando continuidade ao tema metafísica ocidental, hoje irei falar sobre unidade existencial. Irei trazer aqui dois personagens históricos para refletir esse tema. Sócrates e Jesus Cristo. Em épocas diferentes, eles conseguiram corrigir essa deficiência de unidade existencial do povo, das pessoas que eles conseguiram ter influência e, consequentemente, essa aplicação corretiva trouxe benefícios e moldou uma civilização. Na época de Sócrates existia a perda de unidade de sentido da vida, além também de uma grande deficiência na expressão verbal. Logo, Sócrates ele vai usar métodos para fazer com que as pessoas se reaproximem da unidade existencial, se reaproximem da verdade. Por quê? Tinha ali todo um ornamento social, na qual as pessoas tinham leis, tinha normas a ser seguidas, mas não havia conceitos estabelecidos de coisas que era essencial para a existência humana. Antes de Sócrates, os filósofos da física, os pré-socráticos, eles buscavam dar resposta à existência através da cosmologia, que era ali a ideia de responder à origem do cosmos, à origem do mundo. Mas eles não tratavam de questões práticas da vida cotidiana das pessoas. Sócrates vem com essa proposta para corrigir erros de conceitos, estabelecer conceitos e dar norte para que as pessoas pudessem encontrar uma unidade existencial, uma unidade na expressão verbal. O que ele vai fazer? Tem os chamados eleixos socráticos. O que são os eleixos socráticos? Os eleixos eram uma ironia que Sócrates utilizava, era um método crítico, no qual ele fingia não saber de algo, para colocar o seu ouvinte, o interlocutor, em contradição. Ele fazia uma refutação de algo que o ouvinte entendia como uma verdade absoluta para o contradizer. Ele contradizia, refutava, e depois disso ele aplicava a maiêutica. Era fazer com que o ouvinte começasse a determinar conceitos, estabelecer ideias a partir de algo que ele sabia de fato. Ele começava a construir a partir daquilo que era uma verdade existencial. Então, se por um lado ele utilizava os eleixos para refutar ideias que determinada pessoa entendia que era algo verdadeiro, por outro lado ele usava a maiêutica, que era para fazer a construção das ideias. O Sócrates, ele tinha mãe, que a sua profissão era parteira, e daí, possivelmente, ele cria esse termo maiêutica, que quer dizer parto das ideias, ou seja, ele possivelmente presenciava a profissão da sua mãe, e ele cria esse método crítico de ensino chamado maiêutica, quer dizer, parto das ideias. Parto de que ideias? Ideias que verdadeiramente faz sentido para a minha existência, é algo real, é algo verdadeiro que foi comprovado. Sócrates, sabendo a verdade, ele vai estabelecer um projeto filosófico que vai romper com tudo que existia na época, através de uma filosofia prática, algo que ele debatia com as pessoas, construía, havia um debate público em torno daquilo. É bem verdade que na época de Sócrates havia ali uma perda de unidade de sentido da vida, onde as pessoas, devido a várias mudanças que ocorreram na Grécia, em Atenas, elas perderam referências absolutas, mas elas tinham algo riquíssimo, que era a literatura. Tinha uma expressão de oratória, elas tinham contato com a retórica. Então, os mitos, os símbolos estavam internalizados nessas pessoas, e quando elas iam para o debate público, elas conseguiam se comunicar, porque tinha um ponto de partida. Ainda que existisse a perda existencial, a perda na expressão verbal, elas tinham referências, elas tinham bases na qual podiam se apoiar para trazer conceitos que pudessem estabelecer ideias, estabelecer verdades absolutas para vamos dizer assim, uma unidade geral. Sócrates ele conseguiu fazer isso. Jesus Cristo também, ele traz algo chamado, que eu vou chamar aqui de didática profética. O que é uma didática profética? Ele desarmava com argumentos sólidos os seus ouvintes, ele trazia por vezes revelações
e ensinava. Ou seja, Jesus ele vai algo bem além de Sócrates, porque além de ele desarmar, Sócrates usava os enleixos para refutar os seus, vamos dizer assim, oponentes ou seus ouvintes. Jesus Cristo, além de ele desarmar com argumentos sólidos, ele revelava. Ou seja, uma determinada situação, está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, que diante de um rapaz por nome de Natanael, alguém fala assim, venha ver Jesus Cristo, venha um homem de Nazaré, possivelmente é o Messias. Ele fala, mas pode vir algo bom de Nazaré? Aí Jesus prontamente se apresenta a ele e fala, olha, antes que te chamasse, eu te vi sentado debaixo da figueira. Aí ele se assusta, mas como assim? Ele viu algo que ninguém tinha visto, que eu não contei para ninguém. Ou seja, Jesus, além de desarmar, ele revelava e ensinava. Então era uma didática profética que Jesus Cristo utilizava. Também Jesus fazia uso das parábolas, ou seja, uma parábola ela esconde e revela ao mesmo tempo. Ele contava a parábola, ele dava exemplos práticos de algo que aconteceu para revelar uma verdade prática. Tinha um teor prático a parábola de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que Jesus refutava os seus oponentes com a didática profética, desarmando argumentos, revelando. Exemplo também, quando alguém mostra a ele a moeda de César. De quem é essa moeda aqui? A ideia era a seguinte, se Jesus dissesse que era lícito pagar tributo a César, ele seria apedrejado porque o povo estava cansado das imposições do Império Romano. Se ele dissesse que não, automaticamente ele se rebelaria contra o Império e também seria condenado. Jesus pega a moeda e pergunta de quem é a cara na esfinge, ali, cunhada, e prontamente os seus ouvintes falam que era de César. Ele, pois bem, então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, Jesus ele tinha uma metodologia de ensino, que esse ensino quebrava argumentos contrários à lógica, à verdade, ao plano divino. Também revelava em momento oportuno coisas ocultas e ao mesmo tempo ele ensinava. E aí os seus ouvintes diziam que ele tinha autoridade, porque ele não ensinava como os escribas, os doutores da lei, mas ele tinha autoridade. Assim como Atenas, na Grécia, o meio que Jesus estava vivendo também, havia uma quebra, por assim dizer, de unidade de sentido da vida. Além de o povo estar sendo oprimido pelo o governo do Império Romano, havia vários partidos dentro da própria religião, no qual, em algum momento, se contradiziam. Então o povo também não tinha uma unidade existencial bem definida. Claro que tinha ali um absoluto, tinha uma referência de um Deus soberano, mas o povo estava na expectativa de alguém que os socorresse. Esse alguém seria o Messias. Esse povo eles tinham referência, eles tinham uma expressão verbal forte. Eles tinham a palavra como a própria expressão da realidade, o próprio verbo. E Jesus ele vem para trazer essa ideia de verbo vivo, verbo encarnado. Assim, avançamos e hoje observa-se que há uma deficiência simbólica, transcendental. As pessoas elas estão muito em torno de opinião. E sem contar que os líderes são fracos. Uma vez que não tem líderes fortes, não há uma unidade existencial. Por vezes, quando alguém é confrontada a respeito de um sentimento, de uma dor, essa pessoa também, às vezes, ela não sabe se expressar a respeito do que está sentindo. Ele vai se aconselhar, alguém fala assim, não, isso aí é falta de um homem, de sexo, de namorado. Não, isso aí, às vezes, o problema é o emprego. Você tem que sair desse emprego. Esse emprego está te consumindo. Ah, você precisa fazer uma viagem. Todas essas questões, elas são fundamentais. Um bom relacionamento, uma boa qualificação funcional de trabalho, a questão do lazer. Mas essas questões, essa colocação social, esses relacionamentos, não define ou não responde a uma unidade de sentido da vida por si só. Isso tem que ser encontrado internamente. Ou seja, Sócrates é o quê? Ele fazia as pessoas partir das suas próprias ideias, da sua própria existência, das suas próprias verdades. Uma verdade, claro, que tinha que estar conectado com o absoluto do todo, com o todo geral, não algo particular.
Então a ideia ela tinha que estar conectada com toda a realidade. Então, uma vez que as pessoas elas não conseguem dizer aquilo que está sentindo, elas não conseguem se expressar em relação ao mundo objetivo, elas vão usar de estereótipos. Ou também, atualmente, as pessoas têm se valido dos memes. Observe que quando você abre uma rede social, tem lá um meme. As pessoas conseguem decifrar, associar algo através daquele meme, do que se você for contar uma história, você for explicar o fato como um todo, porque o meme ele cria uma imagem simbólica, uma referência mais rápida, um gatilho mental, no qual ali e certamente o meme ele não conta nem toda a história, o meme é um recorte fracionado daquela realidade, daquele fato, para assim estereotipar aquela pessoa, aquele evento ocorrido. Então as pessoas elas têm se valido desse tipo de recurso. A opinião, o meme, não tem uma unidade simbólica forte. Em Israel, onde Jesus ele vive, tem o seu ministério, dá-lhe os mandamentos, tem a sua morte, ressurreição, tinha uma unidade em torno de um Deus de aliança. Na Grécia tinha o Logos, que era a razão existencial. A palavra ela apontava para algo, ou seja, tanto na Grécia como em Israel, a palavra ela apontava para algo objetivo. Nos tempos atuais, as pessoas têm buscado a vitória. Em que sentido? Vencer o debate. Também há uma deficiência no qual as pessoas elas não conseguem mais viver a contemplação, que era comum a esses tempos. A contemplação era parar, refletir, pensar, meditar. Isso era feito de forma intensa. Por vezes, muitos conseguiram chegar a uma unidade existencial, não só para si, mas que desse resposta para tudo, através da contemplação, da observação, do estudo apurado dos fatos. Hoje, o que prevalece é a impulsão. As pessoas não conseguem dialogar, as pessoas não esperam o outro concluir um argumento, um raciocínio, é impulsiva. As pessoas não conseguem se comunicar uma vez que não tem uma unidade simbólica, uma vez que não tem uma expressão verbal clara. Se outrora tinha essa unidade através do Logos, através de um Deus de aliança, hoje isso se perdeu, uma vez que as pessoas elas vivem com base no relativismo, com base em verdades próprias. As pessoas não querem uma verdade que seja que ao ponto de elas morrerem por aquilo, como Sócrates morreu pelo aquilo que ele entendia ser a democracia, que não é a mesma coisa de democracia hoje. Jesus Cristo morreu por um propósito maior e hoje as pessoas elas querem prevalecer nas suas opiniões. Então, reafirma aqui deficiência simbólica, deficiência desconexa com o transcendental, questões de resumir tudo a questões de opiniões, líderes fracos, questão de impulsão. Logo, isso vai trazer uma unidade existencial indefinida. Estou trazendo tudo isso aqui para mostrar que isso ocorreu na história de forma unânime, onde uma sociedade, uma cidade, um grupo de pessoas em número expressivo conseguia dar sentido para a sua existência através de conceitos bem definidos, através de símbolos. Como eu sempre falo aqui, os símbolos eles são muito fortes. Pega, por exemplo, quando pegamos a cruz. Dentro do próprio cristianismo há uma contradição da simbologia da cruz. Os católicos entendem ali a cruz como símbolo máximo do cristianismo. Nas igrejas evangélicas você não vê a simbologia do cristianismo expressada através da cruz. Uns entendem que a cruz é maldita, outros entendem que houve uma ressignificação. Hoje, quando se vai colocar Jesus Cristo, uma alusão à cruz, tem aqueles que vão pregar, vão evidenciar um evangelho, uma fé sem a cruz. Veja que há uma contradição, não há uma unidade expressiva em torno do mesmo assunto para um grupo que professa, assim, por assim dizer, uma mesma fé. Veja como esses exemplos nos ajudam a entender como houve essa quebra ao longo do tempo da unidade dos símbolos, da expressão verbal. O verbo em si, ele expressa a própria realidade. Uma vez que
nós não conseguimos nos expressar, não conseguimos ter um diálogo, não conseguimos nos unir em torno de algo simbólico, em torno de algo verbal, não tem como ter uma unidade de pensamento, não tem como ter, assim, por assim dizer, uma resolução de um tema, de um assunto, de algo que possa trazer respostas para a existência do ser. Assim, é importante nós voltarmos a esses homens. Claro que eu trouxe aqui o contraponto, a exemplo de Sócrates e Jesus Cristo, não colocando os dois no mesmo patamar, não é isso. Jesus Cristo, como eu falei aqui, ele está acima da questão terrena, uma vez que a proposta dele é transcendental, ela une o imanente e o transcendente. A proposta dele vai além, como ele mesmo falava que o reino dele não é deste mundo. Mas é importante trazer esse tipo de exemplo para que a gente possa entender como outrora tinha essa unidade, as pessoas conseguiam se unir em torno de algo e hoje não mais. Assim, a metafísica ocidental ela tem a sua grande importância para nós hoje quando a gente retorna a estes exemplos, a estes eventos, a estes homens, para ver como o nosso Ocidente ele foi construído, como de fato as coisas aconteciam e hoje estamos por vezes presos a estereótipos ou memes ou dúvidas incessantes que não traz unidade, apenas divisão. Espero que você tenha gostado, curta, compartilha. Espero você na próxima aula.